Então, dou aqui meu boa noite, né, ao Guga Rios, né, primeiramente seja bem-vindo e obrigado aí pela participação, Guga, e eu vou deixar agora a palavra com você aí. Obrigado, Carlos, agradeço aí o convite, em nome aí da Tropical Estufas, parabéns aí pela terceira, né, Semana Agronômica do Instituto Federal do Ceará, é um prazer enorme estar falando para vocês aí, futuros agrônomos e também como um evento aberto para todo o Brasil, a todos vocês aí que nos acompanham. E falando de futuro, né, nada mais do que falar em cultivo protegido. Acho que é um tema muito interessante, como você já me apresentou. Eu sou o Guga Rios, gestor aí do grupo Tropical Estufas, e é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui nessa noite de hoje. Com certeza vai ser um papo muito legal, onde eu vou mostrar aqui o cenário do cultivo protegido do Brasil. É uma ferramenta que vem desde a década de 80, e também mostrar um pouquinho do cenário mundo também do cultivo protegido. Vamos iniciar aqui então. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, nós temos aí um desenvolvimento, né, há mais de 40 anos sobre o cultivo protegido, e a Tropical Estufas, 25 anos com a fabricação e montagem de estufas agrícolas. Principalmente na parte de olericultura, né, o FLV que nós falamos, mas também abrangendo todos os outros segmentos, em flores, piscicultura, carcinicultura, pegando também a parte de abrigos urbanos. Então, nós conseguimos aí desenvolver esses projetos, e os nossos projetos, ele atende toda a cadeia, os nossos projetos envolvem toda a cadeia ABC, que nós falamos, desde o produtor que está ali iniciando o seu projeto. Então, a gente fabrica aí projeto desde um 3x4 até grandes dimensões, indo até para 20 metros em largura. As estufas, a gente faz aí os modelos em cima da estufa de lanterninha zenital, estufas para cogumelos, os sombreamentos, os telados, a parte de automação, a parte de horticultura convencional orgânica, a hidroponia, alimentos e forragem, a ranicultura, a piscicultura, cogumelos, incubatórios, avestruz, jacaré, e novas técnicas de cultivo, cultivos em substrato, em vaso, em slab, em bancada, viveiros de mudas. Então, nós desenvolvemos todos os projetos, a gente costuma dizer que para proteger o fruto. As nossas instalações, nós estamos sediados em Bragança Paulista, a cerca aí de 70 quilômetros da capital São Paulo, uma área fabril de 5 mil metros quadrados, e o nosso time aí é composto aí de 130 colaboradores diretos, entre áreas administrativa, comercial, fabril, engenharia e também a parte de instalação. Então, nós entendemos o projeto, né? Nós fabricamos o projeto e também instalamos esses projetos para todas as regiões do Brasil, América do Sul e também África. Esse é o nosso raio de atuação, onde nós desenvolvemos nossos projetos, e o nosso time comercial vai até os nossos clientes para poder entender da sua necessidade. E já iniciando aqui falando, né, sobre cultivo protegido, que é o nosso tema de hoje, eu gostaria de mostrar um pouco para vocês aqui sobre o ranking das principais áreas em hectares. Aí é um comparativo da década de 90, a década de 2010, e vai sair agora uma publicação de 2020, vem a China aí com uma área de 3.346.800 hectares, depois vem a Espanha, 70.400 hectares, depois Coreia, Japão, Turquia, o que o Brasil está em torno aí da casa de 8º a 7º colocado. E o plantio, né, no cultivo protegido, ele cresce aí 400%, que para 2020, de 90
até 2000, e 400% até 2010, mas 600% até 2020 a gente já tem esses dados, o crescimento e o potencial desse mercado de cultivo protegido, que é o produtor rural saindo, né, do campo aberto e vindo para o cultivo protegido. A maior concentração de cultivo protegido hoje no mundo está sediada em Almeria, Espanha. É um mar de estufa, como nós costumamos dizer, uma área aí de 80 mil hectares. Ela está ali em Almeria e eu já tive a oportunidade de visitar lá diversas vezes. E o nosso know-how e toda a nossa tecnologia, nós temos frente de estudos com órgãos de Almeria, Espanha, onde nós vamos até lá para fazer ensaios, para trazer tecnologia para o Brasil, lógico que se adaptando ao nosso clima tropical, entendendo a nossa realidade, entendendo as nossas regiões, trazendo esses produtos que é aí espontaneamente, junto com Israel, um core aí muito importante sobre cultivo protegido. E a Tropical, ela tem parcerias com esses órgãos para ir desenvolver produtos aqui no Brasil. Então, iniciando o nosso tema, né, o que é o cultivo protegido? O cultivo protegido é uma técnica que pode ser usada em qualquer cultura e tem como objetivo evitar que as plantas sofram estresse climático como o excesso de chuva e granizo, além de minimizar o ataque de inseto, pragas e doença. A estufa agrícola, uma foto aí, né, na tela, e existem alguns nomes também, né, no mercado que nós chamamos, que são as estufas agrícolas, a casa de vegetação, o ambiente controlado, o telado, o túnel, greenhouse, invernadeiros, greenhouse em inglês, invernadeiro em espanhol. Então, existem várias nomenclaturas, mas popularmente no Brasil nós conhecemos como as estufas agrícolas. E hoje as estufas agrícolas, posso dizer a vocês que nós estamos muito bem tecnicamente conceituado por um know-how aí de mais de 40 anos de estudo. Hoje, quando a gente fala em estufa agrícola, a gente já identifica que é uma ferramenta essencial para o produtor rural, para que ele possa fazer o microclima interno de sua produção, para que ele possa minimizar as suas percas, para que ele possa ter um maior controle interno da sua planta, da sua produção, para que ele consiga produzir o ano todo e, logicamente, diminuir despesa, diminuir manejo, mão de obra, aumentando a sua rentabilidade. Uma ferramenta que chega na década de 80 no Brasil muito forte, ainda com sistemas guarda-chuva, que nós chamamos de operação, somente alguns arcos entortados e postes de concreto e postes baixos, e o que vem avançando no decorrer das décadas, dos anos 90, nos anos 2000 e hoje nos anos 2020. Para vocês terem uma ideia, hoje a Tropical Estufas ela tem projeto de estufas agrícolas com resistência a ventos, que é esse modelo que eu mostro na foto para vocês, de 100 km por hora. Então, a tecnologia do cultivo protegido e estufa agrícola, propriamente dito, ela vem se melhorando, como todo o cenário da agricultura, como todo o cenário agro, que vem se aperfeiçoando cada vez mais e ano a ano, e isso acontece com a ferramenta estufa agrícola. Hoje é um produto 100% em aço galvanizado, que estima aí uma durabilidade de 45 anos de vida útil do produto, com plástico na cobertura, plásticos hoje altamente tecnificados, com difusão de luz, com plásticos anti-gota, antivírus, 5 camadas, com durabilidade de 3 anos, fechamentos em telas em diversos tipos também, que a parte tecnológica desses produtos avançou assim de uma forma muito importante para o cultivo protegido, e hoje nós identificamos que as estufas agrícolas e o cultivo protegido é essencial para que o produtor consiga produzir o ano inteiro e tenha maior segurança de produção e rendimento e rentabilidade para ele e para sua empresa.
Aqui um outro modelo de estufa agrícola, e como nós estamos falando aqui na região nordeste, né, do país, aí, para os amigos do Ceará e também nível Brasil, aqui um modelo que eu gostaria de trazer especificamente é um modelo lanterninha zenital, onde temos aqui a saída, né, da troca de ar, a saída do ar quente, para vocês entenderem que hoje existem estufas, sim, e nós fabricamos estufas mais simples, são modelos light, que nós chamamos, e as estufas high-tech, como estou falando para vocês, com saída de abertura superior, de lanterninha zenital, que nós chamamos, aberturas aí de até 1,70 m, aonde se tem essa troca de ar, né, o calor nós sabemos que ele sobe, ele fica na parte superior da estufa, e que isso afeta diretamente o fruto, a planta. Quando se fala estufa, se pensa que temos que ter ali uma retenção de temperatura, não é nada disso. Nós precisamos, sim, proteger o fruto e fazer um microclima ideal para que ele possa se desenvolver cada vez mais, para que possa ter diminuição e diminuir as suas despesas e aumentar, sim, quilo por metro quadrado de planta e a rentabilidade para o produtor. Então, aqui é um modelo de estufa lanterninha zenital que nós vendemos muito na região norte e nordeste do país. E no caso aqui, né, por que eu preciso dessa tecnologia? Para que serve essa tecnologia? Aqui nós temos um produtor aqui muito próximo de São Paulo, o Cinturão Verde, que nós falamos, uma área muito importante, nível estado de São Paulo, a região aqui de Mogi das Cruzes, Biritiba, onde uma chuva aí, há pouco tempo, acarreta aí as alface americana do produtor, onde ele tem um problema, vamos supor, ele dorme tranquilo, né? Dorme tranquilo no bom sentido, que amanhã ele vai ter a sua colheita, mas durante a madrugada, infelizmente, ele tem uma fatalidade, uma chuva de pedra muito forte, aonde vai acarretar aí a perca, e às vezes pode ter perca de 70% e até 100% de produção. E aonde está o grande problema quando se planta em campo aberto? É o problema da água. Você tem aí uma questão de uma excessividade aí, né, de rega, de água por metro quadrado irrigada. Você tem a incidência de sol, o calor, você tem o frio, você tem a geada, você tem o granizo, você tem a despesa de insumos, porque você precisa combater as doenças, então você tem que fazer ali tanto o preventivo, quando se tem uma doença, a tratativa ali da doença, e com uma frequência muito grande, o que impacta diretamente também no manejo e na mão de obra. Então, quando se pensa, né, por que eu preciso dessa tecnologia, você tem aí um impacto, né, de todo o cenário climático, o desafio de produção, por mais que estamos num clima e num país tropical, mas existe o cenário aí de água, sol, frio, geada, granizo, impactante diretamente na cultura e até perdendo o seu fruto, perdendo a sua produção, dependendo aí da incidência climática que se tem. Comparativo que eu trago para vocês aqui sobre campo aberto e cultivo protegido é um comparativo sobre produção. Produção de tomate hoje, em média, para um campo aberto, um produtor aí, uma produção muito boa, ele vai conseguir, em média, aí 5 quilos de tomate por uma média aí de 5 meses de produção, tá? Quando se traz isso para o cultivo protegido, e comparando ainda um tomate, a média de produção, né, desse pé, ele vai para 10 quilos planta. E uma média de cultivo, ele vai para 9, 10 meses de produção. Então, automaticamente, você dobra a sua produção, você dobra o quilo por pé, e você dobra também o tempo
falei no início aqui, né, que você consegue produzir o ano todo. Então, você consegue ter tomate o ano todo. Então, imagina, você tem aí uma responsabilidade de entrega com o seu cliente e você planta 5 meses até você preparar uma nova área, se tem um gap aí de tempo e você ficar à mercê do ambiente externo, à mercê do clima, mas como que você passa a confiabilidade para o seu cliente, para o seu, vamos dizer que você entrega num supermercado, você entrega numa quitanda, você entrega num varejão, ele tem que ter a frequência ali de venda do produto, porque o consumidor dele, o cliente dele, ele vai ali no supermercado, ele quer ter o tomate, ele quer ter o pimentão, o pepino, a folhosa, que seja. E quando você traz isso para o ambiente protegido, eu costumo dizer também que o ambiente, o cultivo protegido, ele não é milagre, não, né? Lógico, existe muito trabalho, muito manejo, mas ele te passa mais segurança porque você tira todo aquele cenário externo de clima. Então, você tem aí o aumento de produção, baixando as despesas. Um retorno de investimento hoje, em médio, de uma produção de tomate, numa área aí de 1.000 metros quadrados, 1 ano e meio se paga o retorno de investimento de um cultivo protegido de tomate, em cima dos nossos estudos aqui, com base em dados do nosso orientador técnico agrícola, Gustavo Queda. O que mais a gente consegue no cultivo protegido? O que mais eu posso garantir sobre o cultivo protegido? Fruto diferenciado. O que eu quero dizer com isso? Você consegue aí, o amigo da Feltrin vai falar logo na sequência aqui sobre diferenciação de sementes. Hoje a gente tem uma tecnologia muito forte em semente, que você pode fazer frutos de uma forma diferenciada, mas específica para o cultivo protegido. Um pimentão, um tomate que eu mostrei anteriormente, um tomate tipo grape, uma hidroponia, uma rúcula, uma alface, a própria mesmo flores, uma orquídea. Então, você consegue ter uma segurança de colheita, porque você sai do ambiente externo e vem para o ambiente protegido. Produção o ano todo. Você precisa ter essa confiança que você vai poder produzir para garantir a entrega do fruto, para garantir a entrega para o seu cliente. E o valor agregado de venda automaticamente. Você consegue fazer um fruto que se compra com os olhos. Quando você vai no supermercado, pode fazer esse comparativo. Normalmente tem ali um tomate a granel, um tomate que se vende ali no bacião, vamos dizer assim, e você tem tomates que se vende ali em embalagens diferenciadas, em produtos diferenciados. Compare o preço de um tomate a granel e um tomate numa embalagem, uma hidropônica, com alface de chão. Com certeza o valor, né, agregado está muito maior. E o ponto aqui importante também é o consumidor, a dona de casa, ela está querendo cada vez mais um fruto de qualidade e de altíssimo nível. E como aqui nós falamos, né, por um curso aí de agronomia, eu gostaria também de falar sobre a técnica do cultivo protegido. Existem técnicas de manejo e formas que o produtor precisa de apoio e precisa de ajuda para que seu fruto também tenha resultado final importante e bons. E aí, os amigos aí, né, e futuros agrônomos, né, que nós falamos aqui para o UFC, entender sobre esse manejo e a técnica de cultivo protegido é muito importante. Por quê? Porque o produtor rural, ele precisa dessa ferramenta e está crescendo de uma forma, assim, exponencial. Então, olha a importância de eu me qualificar sobre o cultivo protegido e entender sobre as técnicas de manejo do cultivo protegido. O crescimento do mercado do Brasil por décadas no cultivo protegido. Aí o produtor saindo do campo aberto e vindo para o cultivo protegido. Anos 80 a gente tinha uma média de 5
mil hectares. Dos anos 80 a 90, nós fomos para 10 mil hectares. 90 a 2000, 15 mil hectares, e hoje nós estamos a 30 mil hectares. 600% de crescimento por década, o produtor migrando do campo aberto para a tecnologia do cultivo protegido. Então, volto a dizer para os amigos e futuros agrônomos aí que nos assistem, que olha a importância de entender sobre essa ferramenta, sobre essa tecnologia do cultivo protegido. E olha outro fator aqui extremamente importante que nós temos que olhar para eles e entender que nós estamos num crescimento exponencial. A recomendação sobre o consumo de FLV hoje da OMS, né, um órgão aí importante, é 400 gramas dia. Hoje o brasileiro ele consome na casa de 120. Então olha aí o crescimento que nós temos, e esse crescimento está acontecendo, dados que saiu agora pela BCZEM, que nós temos no último semestre um crescimento de 30%, devido aí todo cenário, né, que a gente vive, muita gente em casa, muita gente procurando por FLV, frutas, legumes e verduras, e produtos mais saudáveis, produtos que durem mais na geladeira da dona de casa, dure mais na geladeira da família brasileira, para esse consumo de alimento na mesa de todos. E outro fator muito importante e relevante que eu tenho que falar aqui para vocês, futuros amigos aí, agrônomos, a nossa população, hoje nós estamos em 211 milhões de habitantes, né? Já temos um crescimento aí de 2019 a 2020 em torno aí de 5%. Para 1 milhão. E para 2030, estima-se aí 223 milhões de habitantes, um crescimento de 5%. Então, olhem só, né? A gente vê um crescimento aí de alimentação saudável, alimentação que nós, brasileiros, estamos nos preocupando sobre essa alimentação, por questão de imunidade, por questão de estar mais preparado para o nosso dia a dia, então, e a projeção do crescimento populacional também. Então, olha o crescimento que nós temos pela frente, o trabalho que nós temos pela frente. E o ponto é, qual a melhor estufa que eu preciso para o meu cultivo protegido? Acho que isso é um fator muito importante e relevante que eu tenho que compartilhar com vocês, que hoje estufa agrícola, temos que entender que estufa agrícola não é simplesmente entortar um arco, fazer uma estufa de madeira, com todo respeito, fazer uma estufa de qualquer jeito e qualquer maneira. Porque pode vir uma chuva, pode vir um vento, pode vir propriamente uma tromba d'água e derrubar essa estufa. Hoje a estufa, ela tem, e nós aqui da Tropical temos um time de engenharia, só para vocês terem ideia e noção, composta aí de 12 pessoas, 12 engenheiros que estão aqui diariamente fazendo cálculos estruturais e envergadura de arco. Não é simplesmente envergar um arco e botar ele para cima e cobrir com plástico. Não é simplesmente isso. Tem todo um cálculo estrutural e cálculo estrutural de flecha, de envergadura de arco. Para quê? Para que a estufa possa durar, como eu falei no início, em torno aí de 30, 40 anos. É um bem durável, desde que seja projetada para resistir à região que você quer produzir. E fatores importantes para mim poder identificar como que eu vou produzir a minha estufa, vou buscar uma estufa no mercado. Fatores importantes e relevantes que eu tenho que ter. O tipo de estufa. Qual a resistência ao vento, a região que eu estou e a durabilidade dela. É uma estufa 100% galvanizada? Por que galvanizada? Porque hoje os plásticos e os fabricantes de plásticos só dão garantia quando o plástico é aplicado por um material 100% galvanizado. Quando ele é aplicado sobre madeira, quando ele é aplicado sobre qualquer outro material, o fabricante de plástico agrícola
ele não dá garantia daquele produto. Então, eu tenho que saber disso. Hoje existe aí também a parte de seguro pelos bancos que fazem o financiamento. Só fazem seguro e só conseguem fazer financiamento bancário como estufa galvanizada 100% metálica. Então, fatores importantes. O clima que eu estou, o clima do Nordeste é diferente do clima do Sul. Então, eu preciso entender que clima que eu estou para poder projetar. Projetar se eu preciso de uma estufa light, se eu preciso de uma estufa premium, se eu preciso de uma estufa euro ou lanternin zenital com saída de ar quente. O fruto que eu vou produzir é muito importante. O fruto que eu vou produzir para entender qual o tipo de estufa, qual região, qual o clima que eu estou, qual a incidência de vento. Manejo, eu vou fazer em solo, eu vou fazer em vaso, linha dupla, linha simples, eu vou fazer em bancadas, em slabs, em bancadas hidropônicas, a altura da bancada, existem muito fator. E não existe, pessoal, receita de bolo. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês, olha, a estufa, o cultivo protegido, vocês podem partir de tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de pé direito, plástico na cobertura, difusor, tela, tantos por cento, seria muito simples, mas infelizmente não é. Infelizmente não é. É uma série de fatores, uma série de composições que vão denominar com esses temas e fatores importantes que eu estou falando aqui para vocês. O tipo de filme, que tipo de filme é transparente, é difusor, é leitoso? Qual é a radiação desse filme difusor? Tipo de tela de fechamento? Qual a porcentagem de tela? É uma tela preta, é uma tela branca? É uma tela anti-afídio? É uma tela que eu vou precisar colocar na altura do pé direito para trabalhar essa tela com sombreamento móvel manual ou automatizado? Vou abrir e fechar. Por quê? Porque qual é o fruto que eu vou produzir? O que esse fruto precisa? Qual é a temperatura ideal para ele? Porque eu preciso, no cultivo protegido, fazer o quê? Microclima. Eu não posso pensar que estufa é somente para proteger de sol e chuva e frio. É sim um dos fatores, mas não é só isso. Irrigação, manejo tem que estar linkado com irrigação. Irrigação, água. Eu não posso ter desperdício de água. E uma irrigação localizada, uma irrigação gota a gota, eu consigo mandar o ideal que a planta precisa para o seu dia. Então, além da economia, eu preciso saber qual é o manejo, se vai ser em solo, se vai ser em vaso, para poder aplicar a irrigação. E gestão de produção. É uma agricultura familiar, é uma empresa, tem vários funcionários, eu tenho que fazer essa gestão de produção com pessoas. Tipo de manejo, treinar, acompanhar diariamente no campo, e aí que entra também o trabalho aí dos futuros agrônomos e dos agrônomos que temos aí espalhado para o Brasil inteiro. Olha o trabalho importante ajudando esse produtor a ter o sucesso do fruto. E, logicamente, entender o público-alvo que eu vou vender o meu fruto. Isso é tão quanto importante. Por quê? Meu público-alvo aqui vai ser um supermercado, vou trazer como exemplo. O que esse supermercado vai querer? Vai querer um tomate italiano, vai querer um tomate salada, vai ter um tomate tipo grape, ele quer na caixa, ele quer na cumbuca, ele quer com quantos gramas, qual a frequência de produção ele quer que eu entregue para ele. Em cima de tudo isso, tem que se montar um planejamento de start para o cultivo protegido. Então, é muito importante entender todo esse cenário, não é achar que estufa é só estufa, que estufa eu entorto um arco aqui, monto uma estufa de 7 metros e vou sair produzindo. Não é. A gente tem que mudar esse conceito que acha que é somente comprar um material aqui, comprar um plástico lá, e eu monto aqui uma estufa, o nome sim estufa, e saio produzindo. Não, aí acontece uns insucesso que nós visitamos muitos produtores que começa errado. Se começar errado, a dificuldade durante a trajetória, que é a dificuldade
existe, né, gente? A dificuldade está no nosso dia a dia, a dificuldade nós vamos ter, e aí fica mais difícil ainda. E também gostaria aí de agradecer, sei que vocês vão fazer algumas perguntas aí também, e falar aqui para os amigos aí, futuros agrônomos dessa terceira semana da agronomia, e aí uma mensagem do nosso grande Ayrton Senna, né, que na adversidades uns desistem, enquanto os outros batem recorde. O que eu quero dizer com isso, amigo? Eu estou nesse segmento há 15 anos. Ainda aprendo todos os dias e estudo todos os dias. O importante é nós mantermos a frequência diária para poder querer entender todo esse cenário, para poder entender, buscar aperfeiçoamento e buscar ser um profissional cada vez melhor. E às vezes nós queremos estar no topo do dia para a noite. E o topo, ele é difícil de chegar ainda mais, mas é passo a passo. Colocar aqui também o site, vai ter algumas perguntas, né? Mas já vou deixar aqui o site da Tropical Estufas, o nosso também Instagram, Tropical Estufas, e o meu Instagram também, Guga Rios. Eu volto daqui a pouco aí, creio que vão existir aí perguntas também para poder compartilhar com vocês aí, dizer que